Olá, meu nome é Lineker, eu sou engenheiro civil e atualmente estou como estudante, de mestrado em engenharia civil na linha de transportes pela UFBA. O tema dessa pesquisa nasce de uma nova corrente de pensamento, em relação ao transporte sustentável, onde se alinha o transporte sustentável ao desenvolvimento urbano a partir do uso do solo. A isso foi nominado TOD. Inicialmente, buscou-se entender as novas dinâmicas de viagem, a partir do início da operação do sistema metroviário de Salvador, e também buscou-se estabelecer um elo entre os instrumentos do Estatuto da Cidade aplicado à mobilidade, Então, temos como objetivo apresentar uma metodologia que é preliminar da nossa pesquisa e que futuramente será um apoio para a avaliação das nossas estratégias de TOD, considerando todo o potencial dos instrumentos do Estatuto da Cidade voltado à mobilidade. Para justificar o trabalho, a gente levou em consideração a qualidade do espaço, e de transporte, os padrões de uso do solo e de desenho urbano, de modo especial, das cidades brasileiras, e da falta de aplicação adequada do arcabouço legal nacional. Isso quando se refere ao Estatuto da Cidade e à própria Lei de Mobilidade. A fundamentação teórica dessa pesquisa, trouxemos alguns autores, que vão descrever melhor e conceituar transporte e uso do solo. Autores esses como Lautusso, Campos e Melo, que considera, o valor do uso do solo como locais em altas acessibilidade que tende a ter um desenvolvimento mais rápido. Aqui é um modelo esquemático de TOD. Observe que na parte central é como se fosse uma estação metroviária em que há uma alta densidade nessa proximidade e ela vai se espraiando em relação a todo o território urbano. São os instrumentos do Estatuto da Cidade, quando aplicados à mobilidade, separamos quatro, os principais, que têm essa maior correlação, que são operações urbanas consorciadas, o IPTU progressivo, a transferência do direito de construir e a outorga onerosa do direito de construir. Ainda em relação ao TOD, o Instituto TOD conceitua o TOD como uma tendência ao desenvolvimento onde haja comunidades sustentáveis, compactas, voltadas ao pedestre e de uso misto do solo. Isso quando elas são concentradas ao redor de uma estação de alta capacidade. Já de acordo com Portugal, esse desenvolvimento que ocorre nessa área de influência de um sistema de transporte de alta velocidade é necessário que haja um desenho urbano excelente, o uso do solo variado, uma densidade adequada, abrangendo principalmente as modalidades não motorizadas. Na intenção de estruturar melhor o nosso trabalho, utilizamos os conceitos do DS, do Severo, que são as densidades, a diversidade, desenho urbano, distância do transporte e destino acessíveis. Essas são a base para a nossa primeira aplicação de indicadores, que será demonstrado logo à frente no nosso método. Na nossa primeira etapa, foram desenvolvidos, quatro grandes atividades, que foram a construção do marco teórico, a construção da base de dados, georreferenciada no caso, a escolha dos indicadores que melhor se adaptam ao nosso objetivo, e a identificação dos princípios urbanísticos que, em função dos objetivos, melhor representam o PNMU e os princípios do Estatuto da Cidade. Na segunda etapa, nós focamos na caracterização do cenário atual, que nada mais é do que a própria aplicação das fórmulas, a partir dos indicadores, e disso compilamos, esses resultados, e o resultado disso foi os mapas parciais, que serão apresentados nos slides a seguir. No entanto, eu irei apresentar agora, as áreas objeto de aplicação desse estudo. Na figura 1, a estação Detran e o seu entorno. Na figura 2, a estação rodoviária no entorno, ambas
do sistema metroviário da região metropolitana de Salvador. O primeiro indicador calculado foi o indicador de densidade. A fórmula utilizada foi população por área. Essa área nada mais é do que as subzonas de tráfego, né, definida pelo Plano de Mobilidade de Salvador, no que demonstra que há uma área menos densa nos tons mais avermelhados e as áreas mais densas nos tons e áreas mais densas nos tons mais escuros. Então, dá para observar que a maior parte das áreas que fazem parte desse objeto de estudo, elas estão sendo áreas com menos densidade. No indicador de diversidade, foi utilizado a fórmula de entropia, em que foi feito um mapeamento, né, da área com os usos do solo, e disso podemos ver que há uma predominância de atividades residenciais e pouco uso do solo misto. O indicador de disponibilidade de transporte público foi calculado através do tempo, né, de deslocamento a pé de cada subzona até a estação de metrô mais próxima. Para isso foi utilizado aplicativos de aferição de tempo de deslocamento e isso foi transportado, né, para o software, né, QGIS, o que deu esse resultado. Pode-se observar, então, que as setas em tons mais quentes, a população leva mais tempo para se deslocar para uma estação mais próxima, enquanto as flechas em tons mais escuros, mais frios, a população tem menos tempo de deslocamento, né? Sempre levando em consideração 10 minutos. O indicador de desenho urbano foi calculado a partir da fórmula de Q, que é igual ao número de quarteirões dividido por área, né, de cada subzona. E pode-se observar que esse indicador tem péssimos resultados, né? A maior parte do objeto desse estudo é considerado como um desenho urbano péssimo. Foi notado que os quarteirões são muito extensos nessa área, então pode ser justificado esse tempo maior de deslocamento, associado também ao fator topográfico, né, dessas áreas. Como conclusão, notamos que há uma necessidade de aplicação de políticas TOD, né, por conta dos resultados dos indicadores calculados anteriormente. E nisso a gente sugere justamente a aplicação de alguns dos instrumentos do Estatuto da Cidade que foram mencionados aqui, para tentar mitigar toda essa situação. A exemplo do IPTU progressivo, que pode ser usado, né, como uma forma de utilizar os lotes e imóveis que a gente identificou e que não cumpre função social e destiná-los, né, para um uso habitacional. Assim vai priorizar uma população que tem um perfil e que depende mesmo do transporte público, além de adensar a área. Pode ser utilizado também o direito de preempção, associado também a operações urbanas consorciadas, que pode permitir a implementação de projetos integrados ao transporte, saneamento ambiental e habitação. No que diz respeito ao desenho urbano e à disponibilidade de transporte público, é proposto também o uso da outorga onerosa do direito de construir e operações urbanas consorciadas, porque vai possibilitar que a contrapartida seja voltada para essa criação de conexões, né, em relação às grandes quadras, por exemplo, a uma estruturação melhor das vias públicas que podem promover uma melhor fluidez. E deste modo, os próprios beneficiados, né, serão os coparticipantes de todo esse processo de desenvolvimento nas suas respectivas áreas. E assim termino esse trabalho. Agradeço, né, a todos que for assistir e estou à disposição para qualquer dúvidas que venham a surgir.